Salut! Je suis Vera Franco, sou a Vera Franco, e aqui do Francês Imediato, e eu ajudo as pessoas a falar o francês do dia a dia com toda confiança e em pouquíssimo tempo. Isso aí, então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aí. E o tema da live hoje, o que é? Por que francês não é difícil e você pode aprender com facilidade? Então, pessoal, vamos lá? Bora lá, então? Porque o francês não é difícil e você pode aprender a falar com facilidade, né? Por quê, pessoal? Pourquoi, né? Pessoal, de vez em quando aparecem aí pessoas que me dizem o seguinte: Vera, olha, o francês não dá. Tem gente que fala isso. Francês não dá, é uma língua muito difícil e por isso não é possível aprender a falar francês em 5 meses. Algumas pessoas falam isso e pensam isso realmente. Mas olha só, o que é isso, gente? O que é esse pensamento aí? Eu chamo isso de uma verdadeira crença limitante. Aqui, ó, tá? Uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma ideia equivocada, né, na qual a pessoa acredita, e essa ideia equivocada, justamente porque a pessoa acredita nela, acaba impedindo essa pessoa de realizar um sonho que ela tem, né, de alcançar um objetivo que ela tem, ou de conseguir alguma coisa que ela deseja muito, que ela considera muito importante, tá certo? Então, é uma coisa realmente que te limita, que te impede de avançar, né? É uma crença limitante, ela te prende, tá bom? As pessoas que me falam isso, quando elas, né, me dizem isso, que o francês é uma língua muito difícil, gente, né? As pessoas que me dizem que o francês é uma língua muito difícil e que por isso elas dizem que não é possível aprender a falar francês em até 5 meses, elas afirmam isso assim, como se fosse uma verdade incontestável, como se fosse algo de outro mundo mesmo, que não tem como, Vera. Mas o fato, gente, é que isso não tem base nenhuma, não tem comprovação científica nenhuma. Tá certo? Não se trata aí de uma verdade, né? E muito menos de uma verdade cientificamente comprovada. Nada disso, pelo contrário. Tá bom? Mas olha só. Se você quer aprender a falar francês com confiança e em pouquíssimo tempo, tá? Você precisa superar agora mesmo. Mas tem que ser agora, mandar para correr isso aí. Agora mesmo o obstáculo dessa crença limitante. Tá certo? Para isso, o que você precisa saber, né? Então, para você superar aí esse obstáculo, essa pedra no caminho, que é essa crença limitante, você precisa saber alguns pontos aí. Olha só, você precisa saber que o francês é uma língua latina, tá? Eu já falei muito isso aí em outras lives, né? O francês é uma língua latina. O português é também uma língua latina, d'accord? Então, olha isso aí, pessoal, tá? O francês e o português são línguas muito parecidas, elas vêm da mesma raiz, elles ont les mêmes racines, elles viennent du latin, né? Elas têm as mesmas raízes, vêm lá do latim, tá certo? Quarto ponto que vocês precisam saber, a semelhança. A grande semelhança entre as duas línguas, o português e o francês, facilita e acelera o aprendizado, mas sem dúvida nenhuma, tá certo? O quinto ponto é que vocês precisam saber: o aprendizado fica ainda mais fácil e mais rápido se você usar um bom método. Atenção, né? Fica claro que nem todo método aí é bom e que vai ajudar você nesse sentido, d'accord? Então, esses 5 pontos aí você precisa ter muito claros, d'accord, legal? Tá certo? E aí alguém me pergunta, né, Vera, tá, mas o que é um bom método? Né? Porque vocês podem se perguntar, que eu falei ali, né, o nosso quinto item, né? Eu falei para vocês que o aprendizado fica mais fácil se você usar, mais fácil e mais rápido, né? Se você usar um bom método, um método que realmente seja assertivo, né? Tá certo?
O que é um bom método, Vera? Olha, gente, attention s'il vous plaît, ouvrez bien vos oreilles. Abram bem aí les oreilles, tá bom? Prestem muita atenção, que é para vocês não ficarem perdendo tempo com outras coisas, com outras formas de aprendizado, com outros métodos que não vão dar o resultado que vocês esperam no tempo que vocês esperam, tá bom? Então, atenção, tá certo? Olha só, o que é um bom método, Vera? Um bom método para você realmente aprender a falar francês com confiança precisa, anotem aí, ó, 5 coisas, tá? Precisa, primeiro, tá? Colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois, tá certo? Colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois. Segundo ponto, colocar o foco em frases já montadas, tá bom? E não ficar colocando foco em listas de palavras isoladas, né? Um monte de palavrinha assim voando, né? Sem contexto. Então, não. Colocar o foco em frases já montadas e não em listas de palavras soltas, tá certo? Terceiro ponto, tá? Precisa apresentar as frases totalmente contextualizadas e não, tá? Não frases isoladas sem contexto, pelo amor de Deus. Tá bom? Então já vou analisando aí. São 3 pontos. Vamos pro quarto. Colocar o foco na função comunicativa das frases e não na gramática. Tá certo? Eu já expliquei várias vezes aí que às vezes você fica aí colocando foco tanto na gramática que quando você vai falar com alguém, você fica assim, peraí, na minha cabeça, vamos lá, vou montar. Sujeito, verbo, nananã, ai meu Deus, palavrinha por palavrinha. Quando você vai falar, quando você pensou na ordem, na gramática, tudo certinho, aí depois ainda pensou em português, aí depois transferiu para francês. Quando você vai falar, a oportunidade já foi, a pessoa já está em outro tópico. Além disso, você fica tão desesperado, tão desesperada, né? De fazer tudo pontuadinho na gramática, que você, na hora de falar, você trava, porque você fica um tempão ali montando a frase, né? Então, olha só, esse é o terceiro ponto, é o quarto ponto, né? Quarto ponto. O método bom, ele coloca o foco na função comunicativa das frases e não na gramática. Não estou dizendo que a gramática não é necessária, estou dizendo que o foco não pode ser ela, tá bom? Porque aí você se trava, você bloqueia ali de ficar tanto na gramática e não fala porque tem medo de falar errado. Então, essa não é a ideia, tá? Quinto ponto, ensinar a pensar em francês desde o começo. O método tem que fazer isso. Então, deixa eu revisar esses 5 pontos com vocês aí, porque eu acabei explicando mais umas coisinhas, então deixa eu revisar rapidinho, ó. Primeira coisa que um método bom tem que ter. Tem que colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois. Não estou dizendo que elimina a escrita, é deixar para depois, tá? Colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois. 2, colocar o foco em frases já montadas e não em listas de palavras soltas. 3, apresentar frases totalmente contextualizadas e não em frases isoladas e sem contexto, tá? 4º ponto, colocar o foco na função comunicativa das frases e não na gramática. E o 5º ponto, então, ensinar a pensar em francês desde o começo. D'accord? Bravo! Então, vamos lá. Se você souber aquelas 5 coisas que eu comentei, né, no início, que você precisa saber em relação à língua francesa e à língua portuguesa ali, né, e você tiver um método que atenda esses 5 requisitos que eu acabei de explicar, você supera a crença limitante de que o francês é difícil e você aprende francês, sim, em até 5 meses. D'accord? Estão me entendendo? Tá certo? Tá? Então, gente, eu posso dizer com toda segurança que o francês imediato é esse método. Ele cobre todos esses pontos que eu esclareci para vocês aí. Tá certo? Então, é por isso que eu posso dizer com toda segurança, né, que o francês imediato é esse método, porque ele cobre tudo isso que eu tô explicando para vocês. Tá bom? Gente, os meus alunos, eles são sempre exemplos de pessoas que superaram essa crença limitante, tá? Em algumas lives anteriores,
eu falei para vocês, eu coloquei, até mandei links, aí o pessoal acompanhou os vídeos, né? Eu posso lembrar aí do caso do Matheus, por exemplo. O Matheus, ele queria aprender uma língua estrangeira, né? E ele, assim, ele tinha muito interesse, ele gosta muito de assistir filme, de ver seriado e tal. E ele falou, olha, um método que, assim, em 5 meses, né? Em 5 meses eu já estava assistindo filme, eu já estava vendo seriado, estava acompanhando, né? Ele falou no vídeo dele, super, né? Um método une méthode pour la vie. Ele fala um método para a vida, né? Então é uma frase muito feliz que ele acabou na espontaneidade dele falando, né? Une méthode pour la vie, um método para a vida, que realmente tem um resultado que você vai levar para a vida, um resultado rápido, bom e que você vai levar para a vida, né? Tem o caso da Débora, por exemplo. A Débora, ela também deu, né? Mandou o recadinho dela, falou, olha, eu tinha a impressão que o francês era muito difícil, mas sempre tive interesse. A Débora, ela tem a intenção de fazer um intercâmbio, ela quer estudar na França, tá? Ela é estudante de engenharia, se não me engano, engenharia civil, e ela tem interesse em fazer esse intercâmbio na França, e ela falou, sempre quis estudar francês, achava difícil, mas procurei um método que me desse confiança, que desse segurança. E aí eu achei o francês imediato. Então isso foi muito legal, né? Porque ela falou, eu procurei outras coisas, mas eu não sentia firmeza. Aí eu achei a Vera, achei o francês imediato e em 4 meses eu tenho a sensação de já dominar, aí já me virar em francês. Isso são as palavras da Débora, né? Tô só resumindo o que ela falou, né? No vídeo dela, que, enfim, já compartilhei aí um tempo atrás com vocês aí, né? Mas, enfim, mais pra frente vocês vão ter a oportunidade também aí de ver aí, de repente, os vídeos desse pessoal. E olha só, e tem o João Vitor. Gente, o João Vitor, ele bateu meu recorde, né? O João Vitor, ele falou, Vera, né? Ele queria ir para a França, ele se organizou para ir para a França, ele ia fazer um ano de estudos na França, ele ia para o intercâmbio, tá certo? Ele ia para o intercâmbio na França, e o que aconteceu? Ele falou, mas eu não sei uma palavra em francês, eu nunca tive contato com a língua francesa. E aí ele falou, eu tô indo daqui 20 dias, 30 dias eu tô indo pra França. E aí ele falou, bora lá. E o João Vitor, ele fala no relato dele, ele fala claramente que ele, assim, em 15 dias ele já estava se virando. Ele chegou na França já muito mais tranquilo com a língua do que... Porque assim, gente, você vai pro exterior, você já tem tanta coisa para se preocupar, né? No caso dele, para ficar um tempo, né? Para ficar um período longo, você tem que se preocupar com moradia, com abrir uma conta, com uma conta no banco, fazer mercado, um montão de coisas. Então, ele chegou já com esse conforto de não preciso me preocupar, porque além de ter as coisas para resolver, a pessoa que não fala francês, ela tem muito mais preocupação, porque além de ter que resolver tudo isso, que é se instalar, né, na cidade, fazer as coisas, a pessoa tem que pesquisar, meu Deus, como é que eu faço abertura de conta lá no banco para receber de repente a bolsa que você vai fazer o intercâmbio de estudos, não sei. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pesquisar como é que pergunta para eu ir lá no banco para eu fazer isso. Não, ele já chegou resolvendo as coisas, porque ele já sabia, né? Como é que eu abro uma conta no banco? Pá! Como é que eu peço isso? Chegou resolvendo. Foi muito mais confortável, e ele fala isso no relato dele, né? Ele fala, foi muito mais feliz a minha chegada, porque eu não, né? A língua já me permitiu tudo isso. Então, ele bateu meu recorde 15 dias aí, o João Vitor, né? Bisu, João Vitor. E a Estela também é um outro exemplo de aluna, né? A Estela, uma querida, uma senhora muito bacana, muito alegre, e ela é argentina, né? Ela mora aqui no Brasil, mas ela é argentina. E ela no colégio, ela tinha oportunidade de estudar francês. O que aconteceu com ela? Ela sabia, ela estudava gramática, ela sabia muita coisa, mas ela não se expressava, ela não conseguia falar. E o que aconteceu?
aconteceu na época? Ela tinha, acho que a professora dela era francesa, e por ela ser muito tímida na época, né? Ela foi reprovada lá no colégio pela professora de francês, que claro, né? Eu imagino que ela tinha um método de ensino assim mais tradicional, né? E a professora reprovou, não porque a Estela não sabia francês, ela sabia para escrever, ela sabia gramática, vocabulário, mas ela não falava, ela tinha muita timidez na época. E ela fala, Vera, aquela reprovação me marcou a vida inteira, porque eu sempre fui apaixonada pelo francês, sempre amei a língua francesa. E aí ela fala no relato, aí Deus me colocou no caminho a Vera apareceu aí, né? O francês imediato me ajudou. Ela falou, gente, que em uma semana, ela já estava se comunicando, ela já estava falando em francês. E pensa, né? Ela passou, sei lá, quantos anos? 3 anos no colégio? 3 anos, né? E ela foi reprovada porque ela não falava. E em uma semana ela começou a falar francês. Então pensa aí, né? Na mudança que foi aí para a Estela, na transformação. E isso eu fico muito feliz, porque quando os meus alunos realizam coisas assim, né? Eu me emociono toda, porque eu falo, uau, né? Como se eu estivesse conseguindo de novo, né? A minha trajetória de novo, só que estão batendo meu recorde, né? 15 dias, uma semana, estão batendo meu recorde, né? Mas isso aí, né? Então, olha só, mas mesmo assim, falando isso para vocês, né? Eu sei que algumas pessoas dizem assim, Vera, eu estudo francês há 10 anos e ainda não aprendi a falar. Ou eu conheço pessoas que estudam lá há 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas ainda não falam bem o francês. Inclusive, foi semana passada, né? Eu estava falando com uma das minhas alunas queridas, acho que hoje, eu não sei se ela está aí hoje, a Cris, né? A Cris falou, Vera, né? Às vezes tenho amigos que estão estudando há 2, 3 anos, mas ainda não estão assim falando francês, né? E eu tô sentindo que aí, um mêsinho e meio, eu já tô me virando, tô formulando minhas frases, tô falando, e eu pude verificar porque eu falei por telefone com ela, né? Então, bem bacana. Então, pessoal, às vezes, né, você fala isso, eu estudo francês há 10 anos e ainda não aprendi a falar, ou eu conheço pessoas que estudam francês há 2, 4, 5, 6 anos, ou mais, né, e ainda não falam bem o francês. Gente, isso é comum, isso acontece mesmo. Então a pessoa, às vezes, investiu tanto tempo naquilo e não teve o resultado que ela poderia ter. Então eu fico triste, porque a pessoa investiu tempo da vida dela, né? Investiu energia e ela não teve o resultado que ela poderia e mereceria ter depois de tanto tempo de estudo, né? Então, olha, com certeza, se esse é o seu caso, né? Você e as pessoas que você conhece, de repente, aí, que estão usando, né? Se esse é o seu caso, né? Você e essas pessoas que você conhece, talvez, né? Estão usando métodos ruins, eu tenho que falar, tá? Estão usando métodos ruins e, ao mesmo tempo, estão mantendo aí a crença limitante de que aprender a falar francês é muito difícil. Gente, vocês não têm noção. Diariamente eu recebo comentários, eu recebo mensagens das pessoas. Vera, eu estudo já, olha, eu faço um curso, ou eu fiz, ou eu estudo há muito tempo por conta, estudo 2, 3 anos, mas eu não consigo falar. Eu tenho dificuldades básicas com certas palavras, com pronúncia. Então, gente, eu sou sincera em dizer, é método, tá? Então, se você não tá apoiado num método bom, que seja assertivo, realmente a gente patina, vai ficar anos fazendo de um jeito que não vai trazer o resultado que você merece, que você quer, que você busca, que você precisa, tá certo? Então, além disso, é possível que você e essas pessoas que você conhece aí, né, talvez não esteja aí fazendo a parte 100% de vocês, né? Então, tem que analisar isso também, tá bom? Eu falo isso porque, de modo geral, assim, né, às vezes você tem um método que já é meio ruim ali, ou é totalmente ruim, e às vezes você não tá, né,
fazendo a sua parte assim, agarrando com todas as forças, né? Pode ser uma junção dessas duas coisas aí, tá? Não estou dizendo que é isso, né? Pode ser. Às vezes não, às vezes você tá fazendo um esforço incrível, mas você tá num método ruim. Aí não adianta muita coisa, né? Aí você tá gastando muita energia para pouco resultado e em muito tempo, num prazo muito longo, tá? Então, se você quer superar esse obstáculo dessa crença danada, que é essa crença limitante, você precisa se desfazer dela totalmente, agora, tá? Porque, olha, é errado você tentar qualquer coisa diferente do que você já tem tentado até hoje, sem você acreditar que vai dar certo, não adianta. Então, por exemplo, de repente você fala, não, agora eu vou pegar um método que realmente, né, vou fazer diferente. Mas se você não se desfaz da crença limitante, eu vou fazer uma coisa diferente, mas o francês é difícil. Não, você bota pra correr, fala, crença limitante, cai fora, sai da minha frente, agora eu vou tentar uma coisa diferente e vai dar certo. Então você tem que, né, é errado você pensar isso, você tentar algo diferente, mas manter o mesmo pensamento, a mesma crença limitante, não adianta. Se livra da crença limitante e aí sim, começa a fazer uma coisa diferente, d'accord? Estão me seguindo aí? Tá certo? Então, olha só, gente, não adianta, tá? Sendo sincerona, tá? Não adianta você ter o método certo, tá? Para você aprender a falar o francês do dia a dia em até 5 meses. Mas, olha, primeiro, você continua achando que francês é difícil, tá? E segundo, e você não fazer aí a sua parte como deveria, tá? Então, você tem que se desfazer da crença limitante e tem que fazer a sua parte. D'accord? C'est compris? Tá entendido? Tá? O correto, gente, é o quê? É você ter o método certo, entender porque o francês é fácil para nós aqui no Brasil, é fácil para quem fala língua portuguesa, tá? Então, e se convencer disso, né? E claro, né, fazer a sua parte também, tá certo? Então, isso é o correto, tá? Então, gente, um pequeno passo para que você possa dar hoje aí, agora, né? Agora, para você superar esse obstáculo da crença limitante, é você dizer para você mesmo, e vocês aí, pessoal, para você mesmo, para você mesma, o contrário dessa crença, tá bom? Olha, francês é fácil de aprender a falar, na real, tá? A gente já viu que francês e português, ce sont des langues qui ont les mêmes racines, elas têm a mesma raiz que a língua latina, vem do latim, então, tá? Francês é fácil de aprender a falar. É possível aprender a falar francês em até 5 meses, se você quiser, tá certo? É preciso ter o método certo, d'accord? Gente, você pode também escrever isso aí em alguns post-its e colocar em lugares visíveis onde você possa ver e ler ao menos uma vez por dia, tá certo? Pelo amor de Deus, pelo menos uma vez por dia na frente do espelho, tá certo? Olha só, então diga isso para você, francês é fácil de aprender a falar, é possível aprender a falar em até 5 meses e é preciso ter um método certo, para justamente você não perder dinheiro nem tempo, tá bom? Você pode também escrever isso aí, então, em post-its e colar em tudo aí, para que você veja pelo menos uma vez essas mensagens para você mesmo, para você mesma, tá? Aí na sua frente, tá certo? Tá bom? Aí na frente do espelho, onde você visualizar com mais frequência, tá? Assim você vai mandar a mensagem correta pro seu cérebro, d'accord? Gente, você vai mandar a mensagem correta para o seu cérebro todos os dias. E logo, logo você vai se livrar dessa crença limitante, botá-la para correr, porque ela impede que você realize o seu sonho de falar francês com confiança e em pouquíssimo tempo. Então, mande a mensagem correta para o seu cérebro, tá bom? Legal! Merci beaucoup, tá? Merci beaucoup à vous tous. C'était vraiment un plaisir ce soir. Fiquei muito feliz aí, foi um prazer aí compartilhar essas informações com vocês, trocar uma figurinha aí, poder ajudar de alguma forma todo mundo que tá ouvindo aí, que também já vai pegando as dicas aí para poder avançar, né? Legal? Gros bisous e bonne nuit!